Ao longo da minha vida, eu fui desenvolvendo a minha personalidade quase como se ela fosse essa escultura onde eu tinha que talhar minuciosamente pequenos detalhes e muitas vezes destruir por inteiro algumas partes dela para que eu pudesse reconstruir. Ou ainda mais longe, nem sequer reconstruir, porque aquele membro não deveria nunca mais voltar a fazer parte de mim. Bom, acontece que eu me tornei essa pessoa extremamente satisfeita com o avançar da cultura no meu tempo. Isso parece a princípio tolo ou vazio, porque, quer dizer, quem não gostaria de ver a cultura avançando, né? Bom, muita gente. Muita gente simplesmente não gosta de ver a cultura avançando. E sou estranho quando eu falo, mas é verdade. Eu tenho certeza que você conhece alguém na sua família que está por volta dos fim dos seus 40 anos e que simplesmente não consegue admirar nada do que é feito hoje em dia, principalmente quando o assunto é música. Essas pessoas têm ouvidos apenas para aquelas músicas que fizeram parte da sua adolescência e do início da sua idade adulta. Tudo o que veio depois é fútil e descartável. Bom, eu não julgo completamente, eu entendo. Aquela foi a época que essa pessoa se tornou 70% do que ela é hoje. Esses anos de juventude realmente nos moldam como seres humanos. Então, é natural que a gente sinta um apego maior às coisas relativas àquele período. Mas, bem, para além disso, existem nos traços de personalidade de cada indivíduo um nível de capacidade para se adaptar e aproveitar coisas novas, principalmente falando de arte. E, claro, esse nível varia de ser humano para ser humano. Então, agora eu quero sair do âmbito da idade, afinal, todos nós conhecemos aquele amigo de 20 anos que, assim como esse nosso parente, também é completamente obcecado pelas coisas que aconteceram no século passado. E muito provavelmente, alguns de vocês que estão escutando agora são esse amigo. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Kanye West e sobre como eu considero ele o maior artista de todos os tempos. E foi interessante ver que algumas pessoas simplesmente não conseguem compreender sequer como eu posso considerar ele assim, porque para elas isso soa não só um absurdo, mas quase que como um insulto. Afinal, sempre que esse é o tópico, comumente é levantado um nome em específico: Michael Jackson. E pra mim é curioso, porque a maior parte de vocês tem entre 18 e 24 anos, e eu fico me perguntando, como um jovem consegue se conectar tanto assim com um artista que teve seu auge, basicamente, quando seus pais eram crianças? Bom, pra ser sincero, eu não me conecto com Michael Jackson, simplesmente não acontece. E não só eu não me conecto, como eu poderia citar dezenas de artistas com quem eu me identifico muito mais do que ele. E inclusive acrescentar que o Quincy Jones é o que eu mais admiro no Michael Jackson. Além disso, eu gostaria de confessar que eu me interesso muito mais pelo trabalho dele ali com Jackson 5. A voz de criança dele era simplesmente maravilhosa e eu já não gosto do jeito que ele canta quando adulto. No resumo, pra mim, o Michael Jackson é só mais um artista, um ótimo artista, mas mais um. Tendo dito tudo isso, eu acho que eu já posso anunciar o vídeo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, a gente tá sempre falando sobre arte, nossa comunidade é composta por super nerds, sempre tenho que aprender com eles. Deixa o seu like, os assuntos de hoje serão polêmicos, mas é tudo pelo debate, nada aqui é uma verdade, esse é só meu ponto de vista. Eu sempre deixo o Instagram fixado aí nos comentários, vão lá seguir, a curadoria tá a 1000 essa semana, o meu nome é Baudelaire, isso é tudo que você precisava saber e não tinha ideia. Desde que eu me entendo por gente, eu pude notar que eu tenho uma necessidade aguda de identificar os melhores em cada área. Esse lance de favoritos, pra mim, sempre foi uma coisa. Eu sempre quis destacar qual eram minhas coisas favoritas. E de uns tempos pra cá, eu desenvolvi o que eu chamei de GOAT Mentality, que basicamente me empurra a me sentir o melhor de todos os tempos em qualquer coisa que eu me proponha fazer. E é uma coisa que eu faço pra tomar controle sobre as minhas ações,
porque eu acredito que tudo começa no acreditar, e muita gente tem problema com isso. Como você pode se sentir o melhor de todos os tempos? Como você ousa? Você não é nada. A realidade é uma só. Eu não pretendo me sentir medíocre. Eu não pretendo me sentir mediano. Em tudo que eu me propus a fazer, eu encontrei facilidade e talento. Eu acredito em mim mesmo, eu fui construído desse jeito, eu amo isso e eu não vou mudar. É uma pena que isso incomode algumas pessoas e elas entendam frases desse tipo como arrogantes. Mas, quer você acredite ou não, eu sou uma pessoa super humilde e provavelmente a mais educada que eu conheço. Enfim. Ao começar a falar de GOATs, eu noto que eu tenho o costume de não escolher o que é esperado e de dar créditos ao novo. O maior exemplo disso é a conversa sobre o maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan ou LeBron James? Quem é o maior? O Jordan ganhou mais títulos? O James pontuou mais do que todo mundo? O Jordan não perdeu uma final? O LeBron foi a 10 finais? Não tem conversa pra mim. O LeBron é disparado o maior de todos os tempos. Simples. Os números falam por si só. Os tempos são outros. É claro, os tempos sempre vão ser outros. Eu nunca aceito essa conversa sobre época ou tecnologia como desculpa. Ninguém usa essa desculpa pra falar que o Bill Russell é melhor do que o Jordan porque ele ganhou 11 championships e o Jordan 6. Então, bom. Outro exemplo é quando o assunto é sobre o maior rapper de todos os tempos. Alguns de vocês já sabem minha opinião. Eu não chego nem a considerar Tupac, Eminem, Biggie. Esses são grandes nomes que não fizeram parte da minha história. Eu nunca me conectei com eles porque pra mim é muito distante. Eu sinto que o rap evoluiu tanto nesses 30 anos que, sem sombra de dúvidas, o Drake é muito mais sofisticado do que qualquer um deles. E isso pra mim significa ser o melhor. Sofisticação. Mas eu entendo, algumas dessas coisas são difíceis de serem medidas. Quando você tá falando de arte, não há números capazes de definir como no esporte. Então eu presto atenção no que eu sinto, na arte que eu entendo como mais poderosa e bem executada. No entanto, eu ainda tenho algumas opiniões mais populares, onde eu acabo concordando com a maioria das pessoas. Ao, por exemplo, falar sobre o maior rapper brasileiro, eu realmente não acho que alguém tenha feito um trabalho melhor do que o Mano Brown. Eu me identifico muito com a visão musical dele e o fato dele ter produzido os maiores hits do Racionais é o que me deixa mais maluco ainda. Ele não é só um melhor rapper, como é um ótimo produtor. Então, assim, eu tô longe de acreditar que minha opinião é universal. Longe. Eu não espero que ela se encaixe pra todo mundo. Eu sei que não vai e eu nem quero. Nós somos construídos de maneira extremamente diferentes. Tem gente que vai olhar para o que o Michael fez e notar a influência dele na música agora, e tem gente que vai olhar para o que o Kanye faz e perceber como isso vai influenciar o futuro da música. Nenhuma visão tá errada, são só dois pontos de vista diferentes. A questão é, eu tenho absoluta certeza que a minha opinião vem do fundo do meu coração. E não é uma reprodução de discursos de outras pessoas que eu ouvi ao longo da vida sobre o que deve ser considerado bom ou ruim. E por que eu tô falando isso? Eu acho que nós, seres humanos, temos uma tendência a entender o passado como melhor do que ele realmente foi. E com essa frase em si, eu me refiro às nossas experiências particulares, não sobre história. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você experienciou algo muito difícil ou desconfortante, mas com o passar do tempo teve a capacidade de se lembrar daquela memória sob uma ótica muito mais leve. E, ao mesmo tempo, lembrar de momentos bons como muito melhores do que eles realmente foram. A gente faz isso quase que como um mecanismo de defesa para não passar uma vida inteira lamentando uma tragédia ou para simplesmente reviver o que já foi. Mas, sim, eu acho que isso reflete no jeito que a gente olha pra história. Meio assim, sabe? Romantizando. A gente tem essa tendência de delirar sobre tudo aquilo que a gente não viveu. E isso tem uma relação quase que cinematográfica, tá ligado? É incrível assistir, por exemplo,
Peaky Blinders, porque se passa nessa Inglaterra que você não pisaria nem se você quisesse. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma vez eu escutei alguém falando que era esse o motivo da Lana Del Rey vender tanto e o motivo do fã-clube dela ser tão fiel, porque ela traz uma estética retrô com ela, o sonho de um lugar e uma época que não pode ser visitada. E aí, quando o assunto é rap, eu vejo esses jovens que nasceram na década de 2000 olhando para os anos 90 com uma lente mágica na frente dos olhos, quase que como se fosse algo mitológico. Toda uma admiração de uma cultura pautada na suposta filosofia que eles mal ouviram com atenção. É desse jeito que eu me sinto quando eu escuto esses jovens falando de ícones da música do passado. Eu acho engraçado porque esses mesmos ícones mal aparecem na playlist deles. Inclusive, eu citei o Michael Jackson, mas teve gente que chegou a falar do Mozart, música clássica, tá ligado? Como absolutamente tudo poderia evoluir e a música não. Quer dizer, a arte é um reflexo do nosso tempo. E se você ama algo que tá no passado e não se identifica com o que toca atualmente, tudo bem, é isso. Mas eu me pergunto se essas pessoas que dão essas opiniões saudosistas sobre arte realmente acreditam no que elas falam? Ou será que elas só não estão falando porque elas ouviram aquilo a vida toda? A arte mais poderosa consiste em emocionar o mais profundo possível, o maior número de pessoas possível, com a estética mais sofisticada possível. Esse vídeo não é para definir quem é o melhor, porque o novo é melhor do que o antigo, não é isso. Esse vídeo é pra gente refletir sobre essas opiniões. Será que a gente realmente acredita nelas? Ou a gente tá só reproduzindo? No fim das contas, tem dois jeitos de olhar pra arte. Ou você olha pro passado, ou você olha pro futuro.